O véu do templo se rasgou. Vocês não precisam mais dos seus pastores. Calma que você já vai entender tudo aqui hoje no nosso momento com o Evangelho. Querido, preste atenção, para que eu possa explicar para você isso que pode estar trazendo uma confusão, uma polêmica para você agora. Primeiro lugar, eu já disse diversas vezes, Deus deu dons aos homens, não títulos ou cargos, muito menos profissão. Dá uma lida em Efésios 4, do 8 ao 16. Então Jesus morreu, desceu às partes mais baixas da terra, quando subiu, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele não deu cargo, ele não deu título. Todos os apóstolos pastorearam a igreja. Você não vê eles chamarem a ninguém de pastor e nem eles sendo chamados de pastor. Paulo pastoreou, João pastoreou, Pedro pastoreou, Tiago pastoreou, e eles não se referiam uns aos outros. O pastor Tiago, o pastor Pedro, o pastor João, o pastor Paulo. Então eles não chamavam as pessoas pelo título e nem eram chamados, ok? É dom. Deus deu dom, não cargo, não título e muito menos profissão. Agora, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para pastores, evangelistas, ok. O pessoal para ali, Hebreus 4:11. Mas o que? A palavra perfeito no original hebraico e no grego quer dizer maduro, até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito, até que nós cheguemos à varonilidade perfeita, ok? Ou maduros, ok? Então ele deu pastores e no verso 13 está escrito até que você vai precisar de um pastor até que quando você se tornar uma pessoa madura, que não é mais levado por todo o vento de doutrina, que você já amadureceu e está pronto a você desempenhar o seu papel, os dons que Deus te deu, você não precisa mais ser pastoreado. Entendeu isso aí? Até que, qual que era a ideia da igreja que Jesus deixou? Eu sou novo no Evangelho, eu vou ser pastoreado por alguém, aí eu vou desenvolver, eu vou amadurecer, eu não preciso mais de alguém na minha vida me orientando, porque eu vou fazer os meus discípulos, eu vou orientar os meus discípulos, e assim sucessivamente. Então as pessoas cuidariam de novos na fé. O que enfiaram na cabeça de vocês precisam de um pastor o resto da vida. Preste atenção, 1 Timóteo 2,5 vai dizer que existe somente um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Eu sou pastor, agora dia 31 de janeiro vai fazer 28 anos. O que eu tenho de especial? O que eu tenho de melhor do que alguém? Nada. Mas é assim, ó, se uma irmã está com alguém doente na família dela, eu vou pedir o pastor para orar. Será que o pastor tem um acesso especial a Deus que o irmãozinho não tem, que a irmãzinha não tem? Querido, existe só um mediador entre você e Deus, é Jesus Cristo. O mesmo acesso que eu como pastor tenho a Deus para pedir a cura de um familiar seu doente, você também tem. Mas eles fizeram, os pastores fizeram, as pessoas ficarem dependentes dele. Se ele precisa de uma orientação, ao invés de ele ir buscar a orientação com a maturidade que ele adquiriu, ele vai pedir a opinião de um pastor. Os pastores fizeram isso, entende? Então eles não vão, olha, eu preciso da abertura da porta de emprego para o meu marido, eu vou pedir ao pastor para orar. E não estou dizendo que não deve orar, entendeu? O que eu estou falando é que eles colocam as ovelhas dele debaixo deles, precisando deles, como se eles fossem os mediadores entre Deus e a pessoa, entendeu? Você vai ser cuidado, você vai ser pastoreado. Quando você amadurecer, você vai usar os seus dons para amadurecer outro, ok? Agora vamos entender o véu do templo. Existia
três partições principais: o átrio onde o povão ficava, onde era feito o sacrifício, os altares, ok? O santo lugar onde ficava a mesa dos pães, o candelabro e o altar do incenso. E o santo dos santos, que tinha um véu, uma cortina. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava lá no Santo dos Santos. Era chamado o dia da expiação. E ele pedia pelos pecados dele e pelos pecados que a nação cometeu durante aquele ano inteiro. Entende? Então, para que Deus perdoasse, a coisa era tão feia que o sumo sacerdote, o único que entrava, ele tinha que ter uma corda amarrada na cintura ou no tornozelo. Se ele entrasse lá dentro e Deus não perdoasse o pecado da nação, ou o pecado dele, sumo sacerdote, ele caía morto lá no Santo dos Santos, e ninguém podia entrar nem para buscar o corpo. Então puxavam ele pela corda, ok? Então ficava todo mundo do lado de fora da tenda da congregação, ou quando o templo, vamos esperar ele terminar o sacrifício, vamos ver se ele vai sair de lá vivo ou se ele vai cair morto lá dentro. Então um único homem pedia pelos pecados da nação, uma vez por ano. Deus perdoou, ele saía dali vivo. Quando o véu do templo se rasgou de alto a baixo, na hora que Jesus falou: está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito, você não precisa mais de ninguém para te levar à sala do trono de Deus, para te levar à presença de Deus. Você não precisa mais dessa figura. O autor da carta aos Hebreus diz que você tem um novo acesso, um novo e vivo caminho até a sala do trono de Deus. Qual que é esse novo e vivo caminho? O sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Você tem um mediador entre você e Deus, ok? Jesus Cristo. Você pode ir direto a ele fazer suas petições, entende? As suas súplicas, as suas intercessões, e você pode amadurecer para criar outros discípulos para Jesus, outras pessoas para a igreja de Cristo. Mas não, eles ensinam que você precisa e que você tem que andar debaixo da cobertura de um pastor, debaixo de obediência. Você não pode nem respirar se o pastor falar que você não pode respirar. Entende, querido? Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. O véu do templo se rasgou, nos dando ousadia. Podemos entrar diante de Deus 24 horas por dia, com ou sem pastor. Ele tem dom e ele vai exercer os dons dele na sua vida, te ajudando a desenvolver, te ajudando a amadurecer. Amadureceu? Você está pronto para enfrentar tribulação, luta, provação? Você é uma pessoa que não anda mais agitado por todo lado, qualquer vento de doutrina? Agora você está pronto para você pastorear, cuidar outras pessoas. Entendeu isso aí? O véu se rasgou.